Amém, glória a Deus. Quero saudar a igreja do Senhor com a paz do Senhor nesta noite, amém? Eu quero dizer, como disse Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, aliás. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Porque este versículo eu disse, Senhor, parece assim, a gente fica tão... em temor mesmo na casa do Senhor, num momento como este, um momento tão maravilhoso, tão importante. Já louvamos a Deus por essa oportunidade a qual Ele nos concede mais uma vez, estarmos juntas, reunidas na casa do Senhor, para juntos louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus, E esse tema maravilhoso, que vem falando aos nossos corações, desde que eu recebi o convite das irmãs para estar trazendo a palavra. Assim, não foi bem um convite, Quando eu vi, já estava... Disseram, você está lá, E eu falo, como assim, Mas o tema, fala muito aos nossos corações. E quando eu li o tema, ali já falou poderosamente ao meu coração. E ontem, Deus usando a nossa irmã, aqui também na palavra, e eu meditando, como é maravilhoso. Só em ler essa passagem, nosso coração já enche de alegria, porque Deus é maravilhoso, Deus é o nosso Pai. E eu espero que vocês, irmãs, liguem o seu pensamento com Deus, intercedam por mim. Neste momento também já quero saudar com a paz do Senhor os irmãos, as irmãs que estão através da live, também na sua residência, estão aí cultuando ao Senhor juntamente conosco. Que a presença de Deus te alcance neste momento e que a paz que excede todo entendimento chegue na sua casa, chegue na sua vida nesta noite. E eu quero aqui recapitular o versículo, a partir do versículo 12, da palavra do Senhor, eu quero ler nessa noite com a igreja do Senhor, que diz assim, Romanos 8, do 12 em diante, vai dizer, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa é uma palavra que nos enche de força, de graça. A palavra do Senhor ela se renova cada dia nas nossas vidas, A gente fica preocupado, Senhor, o que eu vou falar, No mesmo capítulo, a mesma história, mas o Senhor é Ele quem renova. É Ele quem coloca palavras, certamente, na nossa boca, no nosso coração, e fala com a igreja de uma forma pessoal, de uma forma extraordinária. Paulo aqui vai falar, mais uma vez aqui falando sobre uma guerra espiritual, entre carne e espírito. Sabemos que no versículo 1 do capítulo 8, ele vai dizer que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, aqueles que não andam mais segundo a lei, mas debaixo da graça de Deus. E aqui ele vai falar que há uma guerra entre o espírito e a carne. E nesta noite eu quero frisar bastante o nosso tema, que é vivendo como filhas de Deus e herdeiras da promessa. Tem alguma filha de Deus aqui nesta noite? Tem alguma herdeira de uma grande promessa? Glória a Deus. Então a palavra é para nós nessa noite, porque nós somos filhas de Deus. Fomos alcançados, fomos adotados, fazemos parte da família de Deus. E nós estamos no só Espírito aqui nessa noite, amém, igreja? Estamos aqui para louvar e engrandecer ao nosso Deus. Somos gratas,
muito gratas ao nosso Deus, porque somos filhas, além de filhas, somos herdeiras. E toda herdeira tem uma grande promessa a ser recebida, amém? E nesta noite, a palavra do Senhor vai falar conosco de uma forma maravilhosa. Paulo ele vai ensinar para a gente, que como a gente viver uma vida no Espírito, como a gente não dá mais lugar, a gente não precisa mais ser escravo da carne, das nossas próprias vontades, mas a partir do momento que nós somos alcançados pelo sangue de Cristo, pela a promessa de Deus, a salvação da nossa alma, nós agora vamos viver uma vida no Espírito. E eu quero dizer para você que viver como filha de Deus é ter uma vida segundo o Espírito Santo de Deus. É sermos conduzida, é sermos guiada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 14 que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabemos que quando nós passamos a viver essa nova vida debaixo da graça, nós vivemos uma vida conduzida. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na sua vida. E a partir deste momento você começa a viver uma nova vida em Cristo. Uma nova mentalidade em Cristo. Tanto que no versículo 12 ele vai dizer: assim, pois, irmãos, somos devedores não mais à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. A partir desse momento que você aceita Cristo, que você é alcançado, que você está debaixo da graça, você não precisa mais ser constrangido pela carne. Quer dizer, a partir desse momento, você tem a sua mente renovada. Eis que tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. Você vai viver o novo de Deus na sua vida. Você vai viver uma vida com Deus, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Você vai viver como filha de Deus, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E é algo extraordinário. É algo poderoso quando nós começamos a ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho que você entende esta palavra e você lembra que quando você aceitou Jesus, você talvez ainda não entendia. Nós ainda não entendíamos o poder desta palavra. O poder da libertação na nossa vida. O poder de você poder dizer: eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do meu pecado, dos meus desejos. Não, o Espírito Santo de Deus agora habita em mim. Tem vida nova para mim. Tem uma nova história para mim. Tem coisa boa chegando. Tem história nova para me contar. Eu não preciso mais fazer o que as minhas próprias vontades querem. Mas eu preciso acreditar e ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Como é importante nós vivermos esta palavra. E o interessante é que a Bíblia diz que além de nós sermos guiados pelo Espírito Santo, vai dizer no versículo 16 que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você pode entender isso? O Espírito Santo de Deus habita em você. E ele testifica com o seu espírito que você é cheia, que você é guiada, que você é filha de Deus, que você é herdeira da promessa, herdeira do céu. Tem vida nova para nós. Uma vida nova debaixo da graça. Por que não? Por que não nós lembrarmos da história de Maria? Aqui em Lucas, capítulo 1. Quando Maria, esta mulher, para mim é uma mulher extraordinária. Quando ela é visitada pelo anjo. Para mim, Maria, essa passagem, quando eu comecei a ler Romanos 8, versículo 14, eu comecei a me encher assim de uma força, de uma graça, porque o Espírito Santo de Deus me fez se lembrar desta mulher, de Maria. A simples jovem Maria. Uma mulher que teve a história dela mudada. A mulher que de repente era uma simples jovem, prometida, já estava dada para casar com José. Mas esta mulher, ela vai ser tão cheia do Espírito Santo. Ela vai ser tão envolvida pela presença do Altíssimo.
que a partir daquele momento a história dela vai ser mudada. E a história dela foi tão mudada a ponto dela dizer: a partir de agora, todos me chamarão de bem-aventurada. Ela sentiu o peso do poder de Deus na vida dela. Ela até se preocupou quando o anjo disse que ela iria conceber, iria dar luz ao Filho de Deus. Mas o anjo disse: olha, não te preocupa, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não tem fim. Esta mulher recebe uma grande promessa. Ela começa a viver o versículo 14 do capítulo 8. Ela começa a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus em todos os sentidos. Porque a gente vai ver que ela começa a viver algo extraordinário na vida dela. A partir do momento que ela diz: eis-me aqui, Senhor, faça na minha vida a tua vontade. Ela aceita a promessa de Deus. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ela foi cheia do Espírito Santo. Você é cheia do Espírito Santo, minha amada? Você pode, o seu Espírito testifica com o Espírito Santo nessa noite? Estou até segurando o microfone. Você pode entender que o Espírito Santo de Deus habita em você? E ele te levará a viver propósitos tão grandes que você nem imagina? Você entende que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir nessa situação dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela? Que o que Deus tem para você é maior, que o que Deus tem para você é muito grande. Mesmo que a gente venha se sentir tão pequena, a ponto de dizer, como disse Maria: o Senhor atentou para a humildade de sua serva. Deus procura filhas humildes, filhas que se prostram diante do Pai e diga: Paizinho, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade, me enche do teu poder, me envolve com a sombra do Altíssimo, me guarda debaixo da tua potente mão, me usa segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer que eu faça nesta terra? Qual é o milagre que eu vou gerar? O que é que o Senhor quer que eu faça? Diga, Senhor, que eu faço. Será que nós temos essa coragem de reconhecer o Espírito Santo de Deus já está sobre você? Você já é herdeira junto com Cristo. Nós somos herdeiros de uma grande promessa. E o Espírito Santo de Deus está em nós. Paulo disse que este Espírito Santo, ele gera vida e paz no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada. Nós não somos mais escravo do medo, nós não somos mais escravo da nossa carne. Nós podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé e dizer: muito obrigado, Jesus. Em ti nós somos mais do que vencedores. É muito linda esta palavra. Porque contemplou na humildade de sua serva. E a partir daquele momento ela vive coisas extraordinárias. Sabe, irmã, quando eu recebi a notícia que eu ia estar aqui trazendo esta palavra, eu até que queria dizer um não, né? Mas eu amo falar da palavra do Senhor. Não sou oportunista. Eu amo falar da palavra de Deus. Se eu não falo da palavra do Senhor aqui, eu posso falar em qualquer outro lugar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele falou de uma forma pessoal tão maravilhosa na minha vida. Porque todos os dias eu ia orar, falar com o Senhor, ler esta palavra. E eu lia, relia, irmã Régia. E o Senhor falava comigo de uma forma diferente. E ele me fazia lembrar muitas promessas, muitas coisas maravilhosas, extraordinárias.
E eu passando por uns momentos tão difíceis que eu disse, eu não sei se eu vou conseguir falar, Pai. Transmitir para tuas filhas. Porque a tua palavra ela é tão grandiosa, tão poderosa. Mas eu digo para você, irmã, quando a gente entra no nosso quarto, no nosso secreto, que a gente dobra os joelhos e vai falar com o Pai, a gente começa a viver como filhas de Deus, herdeiras de uma grande promessa, e aí você começa a tomar posse da palavra, e o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração, porque quando a gente vai falar para a igreja, primeiro o Espírito Santo fala para você, renova a sua força, dá graça para você se levantar, porque é Ele quem visita a gente na nossa humildade, na nossa fraqueza, nos momentos que nós mais precisamos. E é assim que acontece na nossa vida. E eu comecei a me lembrar de quantas vezes eu estava precisando de um consolo, quantas vezes eu estava precisando de um milagre, ter a minha esperança renovada. Eu acredito que vocês, mulheres, nessa semana, a irmã disse que já foi um mês e alguns dias de oração. As nossas irmãs estavam aqui orando, consagrando, jejuando, buscando a face de Deus, praticando a vida de filhas de Deus, de herdeiras, porque herdeiras sabe da promessa, sabe do propósito como ele é grande, então ela se coloca diante daquele que é o dono da promessa. Daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que pode fazer infinitamente mais. E aí, Deus falou comigo de uma forma maravilhosa, me fez se lembrar de tantas vezes, esse versículo 14, de quantas vezes o Espírito Santo de Deus me conduzia, de quantas vezes Ele me ajudou nos momentos de fraqueza, nos momentos de tantas lutas, precisando de cura interior, precisando que as minhas forças fossem renovadas. E ontem, quando eu cheguei aqui, eu senti uma presença tão maravilhosa, que eu tirei o culto todo chorando. E eu me lembrei do retiro, irmã Consuelo. Eu disse, Senhor, eu comecei a sentir aquela mesma presença que eu estava sentindo lá no retiro. Eu costumo dizer que eu não fui ao retiro, eu fui levada pelo Espírito Santo ao retiro. E lá eu disse, pronto, esse dia vai ser só para mim adorar. Vai ser só para mim buscar força no Senhor. Eu vou tirar esses dias só para me chorar na presença do Senhor. Eu vou me derramar aos pés do Mestre. E foi isso que aconteceu. E ontem, quando eu cheguei neste ambiente, foi algo tão maravilhoso que eu me lembrei das mesmas lágrimas, a mesma alegria que eu estava sentindo lá. Porque o nosso momento de adoração, de busca lá foi tão intenso, tão maravilhoso, que a gente amanhecia o dia já lendo a Bíblia, já orando, já cantando, consagrando, né? E aí a gente já ia para o culto e ali a minha alma saiu dali renovada. E quando eu sentei aqui, eu disse, Senhor, faz na minha vida, durante toda esta semana, tudo que o Senhor fez naquele dia do retiro. A presença seja tão grande na minha vida, que as minhas forças venham a ser renovadas. Qual é o teu propósito, filha de Deus, nessa noite? O que é que tu está precisando? Qual é o teu pedido? Tu está precisando de força? Ele tem força para te dar. Tu está precisando de milagre? Ele tem milagre para te dar. Qual é a causa que tu tem para colocar diante do Senhor? Porque o anjo disse para Maria, olha Maria, o propósito é grande, não se assuste, mas o Espírito Santo de poder está sobre a sua vida. E tem mais uma coisa, Maria, que tudo é possível a Deus. Nada, Maria, nada é impossível, mulheres, para o nosso Deus. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Então, minhas amadas irmãs, nós sabemos que precisamos viver do Espírito, viver como herdeiras dessa grande promessa. Promessas esta que Paulo vai dizer no versículo 18, que nada... Ele tem por certo que nenhum sofrimento, que nada que ele viesse a passar, ou que ele já tivesse passado, poderia se comparar com a glória que haveria de ser revelada na vida dele. Paulo, um prisioneiro, um homem que deixou ser gastado, ser sofrido,
humilhado por amor ao Evangelho. Ele disse que levava no corpo dele as marcas de Cristo. Ele sabia o poder desta glória, o peso desta glória, o peso desta promessa, o propósito, o chamado de Deus na vida dele. E ele passa a viver sim como um filho de Deus, um grande herdeiro da promessa. Parecia que Paulo já estava vendo, era o céu que estava à sua espera, porque ele fala da glória que estava para vir. Ele fala da promessa que haveria de ser revelada. E você sabe que promessa é essa, igreja? Nós temos por certo que nenhum sofrimento, nenhuma luta pode roubar de nós essa promessa. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Efésios. Aleluia, Jesus. Efésios não, meus irmãos, é em Apocalipse, versículo 3, capítulo 3, versículo 21. A palavra de Deus tem sempre forças para nós. Ela é vida. Ela é vida. Ela é força. Ela é eficaz. Quando ela é lançada ao nosso coração, ela não volta vazia. Só volta vazia aquele que não abre o coração para Deus. Aquele que coloca expectativa no homem. Ah, é irmão que vai pregar, então eu não vou. Ah, esse irmão não sabe pregar. Eu vou te dizer, você tem que vir é pela palavra. É a palavra que vai produzir vida. Vida e paz para você, para a sua caminhada. É esta palavra aqui que vai mudar a sua vida. E Jesus aqui na palavra do Senhor vai dizer: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluias. Nós temos uma promessa muito grande. E no versículo 17 vai dizer: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você entende o peso desta glória? Você entende esta palavra? Você quer ser glorificado com Cristo? Aleluia, Jesus. Aleluias. Temos esperança do futuro. Temos esperança de um futuro glorioso. Aleluias. Aleluias. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Aleluias. Eu só quero que você entenda que a promessa é muito grande. Viva como uma herdeira de uma grande promessa. As coisas deste mundo é passageira, mas a glória de Deus é extraordinária. A presença de Deus é grande demais. Nós não podemos abrir mão da presença dele na nossa vida. Versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Filhas, herdeiras de Deus, não deixe que ninguém venha roubar a sua coroa, venha roubar a sua vitória. Lute pela sua herança, lute pela promessa, porque herdeira você já é. Nós somos herdeiras e co-herdeiras com Cristo. Se com eles nós padecemos, se com Cristo nós sofremos, nós também seremos glorificados juntamente com Ele, e um dia nos assentaremos com Ele junto ao Pai, e seremos glorificados, iremos ceiar com Cristo. Aleluia, Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos abrir mão da nossa herança. É isso que nós precisamos entender.
Quando nós estamos diante da luta, quando nós estamos diante do adversário, quando a nossa carne, muitas das